Olá, pessoal. Vamos começar nossa primeira aula de revisão do segundo ano e o nosso assunto é termometria, tá? Na termometria, nós vamos precisar definir alguns termos. Vamos começar com a temperatura. E o que seria a temperatura? Inicialmente, vamos pensar que um corpo é formado o quê? De partículas, certo? Essas partículas, elas podem ser o quê? Átomos, moléculas, entre outros, certo? Só que essas partículas nos corpos, elas apresentam um movimento. No caso, elas estão agitadas. Existe um nível de agitação nessas partículas, tá? Isso responsável que a gente dá pela energia associada a ela, no caso a energia cinética, que nada mais é essa energia relacionada ao movimento, à agitação das partículas, tá? E o que é que vai estar relacionado com a temperatura? A temperatura vai medir o grau de agitação dessas partículas. Certo? Então a temperatura vai medir o grau de agitação dessas partículas. Quanto maior for a agitação dessas partículas, maior é a temperatura. Quanto menor o nível de agitação dessas partículas, menor a temperatura, certo? E essa energia cinética, quando eu pego a soma de todas essas energias cinéticas das partículas, eu vou ter o que a gente chama de energia térmica, certo? E para que eu vou precisar entender o que é energia térmica? Porque essa energia térmica em movimento, quando essa energia térmica for transferida entre os corpos, é o que a gente chama de calor, certo? Calor nada mais é do que a transferência de energia. Vamos imaginar esse primeiro corpo aqui com uma temperatura T1 e um corpo 2 com uma temperatura T2. Considerando que a temperatura do corpo 1 é maior do que a temperatura do corpo 2. Como nós temos uma diferença de temperatura, vai ocorrer o processo quê? De transferência de energia. Essa transferência de energia térmica é o que eu chamo de calor, certo? Então, calor nada mais é, deixa eu colocar aqui, calor nada mais é do que a energia em trânsito, certo? A energia em movimento de um corpo para outro, certo? Porém, essa transferência de energia não é algo que vai ocorrer infinitamente. Essa transferência de calor só ocorre enquanto houver uma diferença de temperatura. No caso do nosso exemplo, essa transferência de calor vai ocorrer enquanto a temperatura T1 for diferente da temperatura 2, certo? No momento em que a temperatura de 1 se tornar igual à temperatura de 2, a gente chega no que conhecemos como equilíbrio térmico. É quando dois corpos têm a mesma temperatura, certo? Então, nesse caso, T1 vai ser igual a T2, certo? Vamos só revisar o que a gente viu. Nós começamos aqui definindo o que seria temperatura. Temperatura é o grau de agitação, a temperatura mede o grau de agitação de quem? Das partículas, certo? E que agitação é essa? É a agitação da própria partícula em relação, através da energia cinética, certo? Quando a gente soma essas energias cinéticas, a média dessas energias cinéticas, a gente chega ao que? A gente dá o nome de energia térmica. E quando essa energia térmica é transferida de um corpo para outro, a gente chama isso de calor. Calor é o processo de a energia em trânsito, a energia passando de um corpo para outro. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque nós temos uma diferença de temperatura. A temperatura de 1 é diferente da temperatura de 2. Nesse caso, T1 é maior do que T2. Essa transferência de energia sempre ocorre da temperatura maior para a temperatura menor, porque o corpo que possui a temperatura maior tem um grau de agitação, um grau de energia maior do que o corpo de temperatura 2. Então, por isso que ocorre a transferência nesse sentido. Porém, essa transferência de energia, ela não ocorre infinitamente. Ela vai ocorrer o quê? Até que eu atinja quem? O equilíbrio térmico.
E o que é que significa o equilíbrio térmico? É quando os dois corpos possuem a mesma temperatura. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa introdução de termometria. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nas escalas termométricas. Muito obrigado e até a próxima aula.